Fala, galera! Você sabia que algumas formigas podem fazer com que seus próprios cérebros cresçam? Ou talvez você saiba para que servem as listras pretas nas bolas de basquete? Se não sabe, não se preocupe. Hoje contaremos um monte de fatos impressionantes para você. Assim, você poderá ampliar significativamente seus horizontes. Vamos lá! Bola para golfe. Basta dizer essas palavras e você imagina uma bola branca coberta de pequenos amassados na mesma hora. Mas por que ela tem essa forma tão especial? Será que é apenas um design que pegou? Nada disso, é tudo uma questão de resistência do ar. Durante o voo, uma zona de baixa pressão se forma através da bola lisa, o que a desacelera. O voo de uma bola com amassados, no entanto, é assim. Ela deixa menos ar rarefeito e se move mais rápido. Pena que isso não se aplica aos carros. Sulco labial. Você já se perguntou de onde saiu essa covinha estranha debaixo dos nossos narizes? Para entender isso, vamos dar uma olhada no desenvolvimento de um embrião. Nosso rosto literalmente se encaixa como um quebra-cabeça e o sulco labial é o lugar onde ambos os lados dos tecidos faciais se conectam. Parece que agora nosso organismo tem um segredo a menos. Língua dos gatos. Você provavelmente já notou que a lambida de um gato mais parece com uma lixa. Isso porque a língua desses animais não é muito comum. Sua superfície lembra uma árvore de Natal com muitas pontinhas. Cada uma dessas agulhas é feita do mesmo material que as unhas humanas. Imagine, milhares de unhas pequenas arranhando você. É assim que é a lambida dos gatos. No entanto, essa língua tão incomum os ajuda a limpar melhor sua pelagem e ficarem sempre limpos. Falando em animais de estimação, descobrimos que cães e gatos bebem água de maneiras diferentes. Os cientistas descobriram isso recentemente. Os cães transformam sua lixa flexível em uma espécie de balde e pegam líquido com ela. Já os gatos, bem, você sabe, eles não gostam muito de água. Na verdade, essa língua estranha os ajuda aqui também. Eles apenas a mergulham bem fundo na tigela e as pontinhas que já conhecemos fazem o resto. Ainda bem que os humanos têm a comodidade de terem canecas para tudo isso. Teste de smartphone. A companhia Samsung testa seus produtos extensivamente. Ela os testa nas condições climáticas mais adversas e até mesmo os jogam de grandes alturas. Mas como saber se o telefone aguenta o peso de uma pessoa? Inventando uma máquina especial, claro. Não estamos brincando. Eles realmente têm um robô em forma de nádegas que se acomoda suavemente sobre a tela do telefone. Enquanto isso, os engenheiros verificam se a tela reage ao toque acidental. Javalis e frutas. Que bicho pode ser considerado a criatura mais imunda do reino animal? Não podem ser os porcos e javalis, como costumamos pensar. Afinal, até os pequenos leitões lavam as maçãs antes de comê-las. Veja só. E aí, convencemos você? Duvidamos que a maioria dos animais se importem com a limpeza de seus alimentos. O comportamento incomum de javalis foi notado por funcionários de um zoológico na Suíça. No decorrer do experimento, descobriu-se que até mesmo quando estão famintos, os javalis lavam os frutos para remover a areia e a sujeira. Pelo visto, agora teremos que nos desculpar com eles pelo tratamento injusto. Bolas de tênis. Wimbledon é o maior torneio de tênis do mundo, portanto sua organização é levada muito a sério. Até as bolas usadas aqui são especiais. Elas são armazenadas estritamente a uma temperatura de 20 graus Celsius e são trocadas a cada 7 jogos. Espera aí, mas por que as bolas precisam de um controle rígido de temperatura? Elas não derretem. O que acontece é que dentro das bolas de tênis existe um gás especial. Se ficar muito quente, ele ficará mais leve e a bolinha começará a saltar muito rápido. Bem, agora você sabe como vencer seu adversário na quadra. Basta aquecer a bolinha no micro-ondas. Mordida de vaca. Se eles alguma vez lhe disseram, não chegue perto de uma vaca, ela vai te morder, você foi enganado. Na verdade, essas criaturas fofas, em princípio, não podem morder uma pessoa. A razão é simples. As vacas não têm dentes superiores. O máximo que elas podem fazer é pressionar seu dedo contra o céu da boca. Dá só uma olhada. A vista não é das mais agradáveis, mas agora você sabe mais sobre quem produz o leite para o seu cappuccino. Bola de basquete. Você alguma vez já se perguntou para que servem aquelas estranhas listras pretas em uma bola de basquete? Não é só por uma questão estética. Agora essa garota vai explicar tudo. A borracha preta divide a superfície da bola em 8 seções e cria pequenas depressões nela. São elas que ajudam os jogadores de basquete a segurarem melhor a bola em alta velocidade e mudarem rapidamente sua trajetória. Ou seja, se não fossem por essas listras pretas, não veríamos dribles insanos e enterradas épicas. Algodão doce. E agora uma pergunta para todos os que gostam de doces. Como é feito o algodão doce? Tá bom, nós responderemos por você. Primeiro você precisa comprar essa máquina. Depois, colocar açúcar nela e ligá-la. Ela começará a girar e, ao mesmo tempo, derreter o açúcar, o qual, em contato com o ar, se transformará instantaneamente em uma fina teia.
Mas o mais interessante desse processo é que o cara que inventou era um dentista. Pelo visto, ele queria aumentar o número de clientes regulares. Segredo dos alces. Todo esse tempo, os alces estavam escondendo algo de nós. O que acontece é que eles também adoram mergulhar. Veja só. Não pense que esse cara fugiu do circo. Os alces selvagens simplesmente adoram nadar e podem passar várias horas na água. Eles podem prender a respiração por 1 minuto e meio e conseguem mergulhar até uns 5 metros de profundidade para pegar saborosas algas marinhas. Lembre-se, se um alce furioso estiver perseguindo você, não adianta tentar se esconder dele em um lago. Alergia a gatos. As alergias a gatos são terríveis, mas tem algo pior, quando o gato é alérgico ao dono. Sim, isso também acontece. Saúde, amiguinho! Se o seu animal de estimação tem alergia, ele não espirra, mas pode se coçar com muita força. Portanto, se você notar algo estranho em seu animal de estimação, não o filme, e sim leve ao veterinário. Zebras inteligentes. Temos uma boa notícia. O mistério das listras pretas e brancas finalmente foi revelado. Não, a função delas não é a termorregulação ou a camuflagem. É tudo muito mais interessante. Com sua coloração em comum, as zebras espantam muito bem as moscas. Durante uns experimentos, uns cientistas descobriram que, por algum motivo, os insetos simplesmente não conseguem pousar na superfície listrada. Elas batem nela ou passam voando por perto. Portanto, as zebras não têm medo das portadoras da infecção de tsetse, nem de outros malandros voadores. Embriões de tubarão. Os filmes de Hollywood mostram que os tubarões são assustadores e sanguinários. Bem, talvez eles não estejam tão longe da verdade. Enquanto uma fêmea de tubarão-touro carrega filhotes, eles se devoram uns aos outros dentro do útero. Primeiro, se formam vários grandes grupos de embriões e uma luta sangrenta ocorre em cada um deles. Imagina só que de várias dúzias de embriões, geralmente apenas 2 nascem. Não é surpreendente que, após uma infância tão difícil, os tubarões ataquem a todos. Parentes distantes. Você gosta de koalas? Temos boas notícias pra você. Esses animais fofos têm mais em comum com os humanos do que você imagina. Imagine só que suas impressões digitais são quase idênticas às humanas. Sim, os koalas podem até ter garras e bastante pelo nas patas, mas é provável que só um detetive experiente identifique a diferença de suas digitais para as nossas. Esperamos que os criminosos não usem essas informações para se darem bem. Terceira pálpebra. Dê uma olhada neste avestruz. Não dá pra negar que ele parece muito assustador, mas isso não é o resultado de alguma mutação estranha. Essa coisa é chamada de membrana nictitante ou terceira pálpebra. Ela existe em muitos animais, como gatos domésticos, ursos polares ou então águias selvagens. Esta membrana protege o olho da poeira e o hidrata. Ou seja, esses caras não precisarão de colírios se ficarem muito tempo sentados em frente ao computador. Ursos amigáveis. Esses filhotes são muito amigáveis com este homem. Até demais. There you go, good boy. Get some butt in there too. Come on, get some butt in there. O motivo dessa atitude está longe de ser uma gentileza animal. Os ursos jovens são propensos a uma infecção muito estranha transmitida por carrapatos. Ela causa uma inflamação do cérebro e faz com que eles não tenham medo das pessoas. Por causa dela, esses predadores formidáveis ficam parecendo cães domésticos. Infelizmente, esses exemplares não podem sobreviver na selva, então são levados para zoológicos, como este urso pardo. Trabalho em dupla. Agora um fato interessante que você nunca teria notado. Nossas narinas funcionam em turnos. Enquanto você assiste a este vídeo, uma de suas narinas faz 90% de todo o trabalho e a outra apenas ajuda um pouco. Portanto, quando você fica doente, seu nariz fica entupido de um lado e depois do outro. O mecanismo é necessário para que sintamos melhor os cheiros e os receptores não fiquem sobrecarregados. Pois é, o nariz é uma coisa inteligente. Transformações de formigas. Não se espante com a aparência dessas formigas. Elas foram pintadas para que se possa acompanhar as mudanças na hierarquia. As formigas saltadoras de Jerdon podem encolher ou aumentar arbitrariamente o tamanho de seus cérebros. Isso acontece quando a velha rainha morre ou outras formigas decidem removê-la. Depois disso, as formigas macho escolhem um novo governante, o qual automaticamente encolherá seu cérebro e atuará como uma rainha. E a rainha deposta novamente se transformará em uma formiga comum e o conteúdo de sua cabeça aumentará. É assim que isso funciona. Reflexo solar. Se está fazendo um dia ensolarado onde você está, dê uma olhada pela janela por um segundo. E aí, ficou com vontade de espirrar? Se sim, você não é o único. Essa garota aqui decidiu até fazer uma seleção de espirros.
Parece que isso acontece com ela com muita frequência. Os cientistas estimam que cerca de 35% da população mundial sofre de espirros solares. Não que elas precisem de um remédio, mas é bom descobrir o motivo dessa reação tão estranha. Bem, a hipótese científica mais comum é que o culpado disso é o nervo trigêmeo, que conecta os olhos e o nariz e responde à estimulação óptica. Rotação do ventilador. Você já percebeu que o ventilador de teto pode girar em diferentes direções? Ou seja, no sentido horário e no anti-horário? Agora você provavelmente ficou querendo saber qual é a diferença. Aqui opera o seguinte mecanismo físico. Quando o ventilador gira no sentido anti-horário, o ar flui para cima e vice-versa. Portanto, no inverno é melhor que as lâminas girem no sentido horário. Assim, o ar quente será distribuído uniformemente por toda a sala. Uma invenção engenhosa, não acha? Protetores de tela. Você se lembra das versões antigas do Windows nas quais desenhos abstratos apareciam no monitor quando o computador ficava ocioso? Você sabe qual era o real propósito desses protetores de tela? Era interessante observá-los, claro, mas esse não era o ponto. Antigamente, eles evitavam que os monitores CRT se queimassem. Sim, estamos falando daquelas caixas quadradas e barrigudinhas com baixa resolução. Não se preocupe, as telas atuais não perderam as cores com o tempo, então você não precisa colocar quadrados voadores em seu protetor de tela.